o dinheiro, a igreja e o dinheiro. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o pastor Edson Rodrigues, também conhecido como China, casado com aquela morena do cabelo cacheado que estava cantando ali, a Aline, e pai do Estevão, que não pôde estar aqui hoje conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, enquanto eu faço mais uma oração para poder começarmos este momento de ministração da palavra. Deus, muito obrigado por este momento, pela honra, pelo privilégio que é poder estar aqui, conduzindo a sua igreja nesse momento e sendo um canal para que o Senhor venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Me usa, Deus, para ensinar algo à igreja e que o teu Espírito possa trazer à luz, a revelação, tudo aquilo que for falado hoje, que o seu Espírito possa colocar em nossos corações o verdadeiro significado e que nós venhamos, ó Deus, aprender verdadeiramente mais sobre a sua palavra nessa noite. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Como eu disse, um tema bastante, assim, no mínimo peculiar, porque a gente quase não ouve falar sobre isso na igreja, e eu já vou adiantar para vocês que eu não vou falar sobre dízimos, não vou falar sobre ofertas, porque a gente aprende bastante sobre isso no momento adequado, no momento de dízimos e ofertas. Eu vou estar falando com vocês sobre o nosso dinheiro, eu, igreja, você, igreja, o nosso dinheiro, o que a igreja, como nós temos lidado com a igreja. Vou explicar o porquê desse tema, o que me levou a fazer essa mensagem, a ministrá-la. Mas, para a gente começar já pensando, eu queria dizer para você que assim, tem muita gente, mas é muita mesmo, que vai para o inferno, indo para o inferno por causa de dinheiro. E não estou falando de dízimo, não estou falando que você vai para o inferno por não dizimar ou por não ofertar, não vou entrar nesse detalhe, mas pela forma como você lida com o seu dinheiro, pelo lugar que o seu dinheiro, ou que o dinheiro que você gostaria de ter, ocupa no seu coração. Então é um tema talvez um pouco pesado, um tema um pouco, que tem uma conotação negativa, né? Tem uma conotação assim um pouco estranha, e eu fico pensando assim, por que será que o dinheiro tem tanta dificuldade a gente falar a palavra dinheiro? O próprio título dessa mensagem já causa um certo desconforto, a gente já tem que ficar administrando ali, previamente, alguns comentários, algumas pessoas questionando, por que falar, algumas pessoas até deixam de vir na igreja, né? Vai falar sobre dinheiro e igreja. Normalmente, a palavra dinheiro e a palavra igreja não combinam na mesma frase, e a gente vai ver o porquê disso. Ô Kaique, deu algum tilt aí? Reiniciou? O que foi aí? Reiniciou lá, galera, mas não tem problema. Por que que o dinheiro tem essa conotação negativa? Por 3 motivos principais. O primeiro deles, normalmente a gente comete alguns erros de interpretação em alguns textos chaves sobre dinheiro, e eles são o texto sobre Mamon, o texto sobre o jovem rico e o texto que é o texto base que eu pedi para vocês abrir, que fala que a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente interpreta às vezes de forma um pouco equivocada estes 3 assuntos, esses 3 textos, e aí a gente acaba ficando com o nosso coração um pouco fechado para a palavra, para o assunto, para o tema, e ainda mais relacionado à igreja. Mas eu queria ler o texto com vocês, que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, e diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, principalmente essa parte que fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, o texto está aqui, o texto é bem claro, mas a gente sempre cai na tentação de ler, engolindo algumas palavras, retirando algumas palavras. Parece que a gente não quer ver essas palavras. Por exemplo, a gente fala muito, já ouviu muito falar que
que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas está aí a palavra, é o amor ao dinheiro. Só para eu saber assim, só para eu entender, para a gente continuar. Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Não? Tem alguém aqui que não quer ter mais dinheiro? Que tipo assim, o dinheiro que você tem lá na sua conta já está bom. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de ter mais dinheiro? Levanta a mão. Então tá. É porque de repente eu estou falando aqui sobre dinheiro e tal, e aí eu vou falar que o dinheiro, e aí ninguém gosta de dinheiro e eu vou acabar falando bobagem aqui. Então, como eu falei, os três assuntos: mamão, jovem rico, a raiz de todos os males. O segundo motivo pelo qual o dinheiro tem essa conotação negativa na igreja é pela questão de pessoas mal intencionadas, conhecidas por nós, a gente chama de charlatões, mercadores da fé, extrativistas, como é que é, pastor? Extrativistas, que são aquelas igrejas que fazem do dinheiro, que dão uma ênfase exagerada ao dinheiro, e se aproveitam da nossa fé, da fé de pessoas inocentes, para receber dinheiro, para tomar dinheiro das pessoas. Vendem coisas como fronhas de travesseiros abençoadas, que se você colocar na sua cabeça, a fronha que eu ungi lá no monte, não sei de onde, você vai dormir com essa fronha no seu travesseiro e os seus sonhos serão realizados. Olha que absurdo, e eu já vi isso, tá? Já vi. Chave, compre o chaveiro que eu ungi no monte tal, e você vai colocar na sua chave, e essa chave vai abrir todas as portas. Já vi pessoas vendendo isso na televisão, ao vivo, usando a Bíblia, usando o nome de Deus, usando o Evangelho para fazer isso. Tem também a questão da teologia da prosperidade, que é a teologia que esses caras trouxeram, que ensina que se você não está sendo abençoado financeiramente, se o seu dinheiro não está aumentando, se você não tem bastante dinheiro, significa que Deus não está te abençoando. Significa que Deus não te ama e que você ainda não foi salvo. Alguma coisa de errado você está fazendo, algum pecado você está cometendo, e por isso Deus não está te abençoando financeiramente, e isso não tem nada a ver. Tem muita gente que passou a vida, vai passar a vida sem ter dinheiro, talvez até na miséria mesmo, passando fome, e vai estar lá no céu, obviamente, porque não tem nada a ver com dinheiro. Então essa teologia da prosperidade atrapalha um pouco a gente a compreender esse assunto. E tem também as indulgências, que era aquela questão que se vendia pedaços do céu, se vendia entradas no céu. Hoje já não existe tanto isso como antigamente. Mas enfim, essa série de assuntos, essas três coisas, fazem com que o dinheiro e a igreja, por exemplo, falar de dinheiro na igreja seja uma coisa um pouco complicada, um pouco não comum, e fica aquela coisa assim estranha. E também, por último, as prioridades que temos. Outros assuntos são sim mais importantes do que esse, vários, mas eu coloquei 3 aqui, que é a salvação, que é o principal objetivo da igreja, missões e santidade. E também lá no final, eu vou mostrar para vocês o que o dinheiro tem a ver com essas 3 coisas. Dando sequência aqui então, se o dinheiro é tão complicado, se é tudo isso que eu falei, por que eu vou falar sobre isso nessa noite? Primeiro, porque é uma necessidade. Eu tenho pensado bastante sobre isso nos últimos dias, e eu fico refletindo assim, por que a gente não fala sobre isso na igreja? Por que a gente não toca nesse assunto na igreja? Tem pessoas passando necessidade financeira na igreja, tem pessoas desonrando o Evangelho, desonrando o nome de Cristo, porque usam mal o seu dinheiro, a gente vai falar sobre isso. Fazem coisas erradas, estão devendo, usam dinheiro para alimentar vícios, enfim, várias coisas, várias atitudes. Então é uma necessidade da igreja. Se é um tema que afeta a minha vida e a sua vida como cristão, e embora está rolando aí um vídeo que viralizou na internet de que dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia. Viu esse vídeo, pastor? Tem um cara aí bem famoso da área financeira, e ele disse que uma das coisas que fez ele chamar a atenção para a Bíblia é que dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia, e não é nem de longe, isso é mentira, mas dinheiro é sim uma palavra bastante citada. Riquezas, dinheiro, finanças, essas coisas é bastante citado. Jesus usou muitos exemplos financeiros para nos ensinar, o jovem rico, o filho pródigo, parábolas do patrão bondoso, várias coisas que Jesus falou, a parábola da dracma perdida, o servo que foi perdoado porque devia um monte de dinheiro e depois não perdoou. Várias vezes
deem a César o que é de César, tragam uma moeda, de quem é essa face aqui na moeda. Então várias vezes Jesus falou sobre dinheiro na Bíblia, mas mesmo assim a gente tem esse preconceito, tem essa dificuldade. E por quê? Porque tornou-se uma missão para mim. Quem aí conhece, acompanha a nossa história, desde que a gente chegou na igreja e tal, eu me tornei um pastor, e aí Deus, foi da vontade de Deus que eu não fosse separado para o ministério, pelo menos ainda e tal, e aí eu senti a necessidade de focar de novo na minha vida profissional. Por quê? Porque o tempo que eu me dediquei a estudar, a fazer o seminário e tudo, eu acabei deixando um pouco de lado a vida profissional. E quando eu voltei a estudar, a cuidar da minha profissão, eu falei assim, cara, eu preciso dar uma acelerada nisso aqui, para poder melhorar a minha condição financeira. E aí eu falei o quê? Eu vou estudar sobre finanças. E aí eu fiz uma MBA sobre finanças e comecei a estudar sobre este assunto. E aí eu falei, cara, dentro disso aqui, desse tema, tem um ministério. Tem uma coisa, tem uma missão dentro disso aqui, tem um ensinamento que a igreja precisa aprender. Eu posso ajudar as pessoas através da minha profissão, através de algo que eu tornei uma parte da minha profissão, e também fazer disso um ministério, ajudar as pessoas, ensinar sobre a Bíblia através disso, através deste tema. E eu estou finalizando um projeto sobre isso, também outra hora eu vou falar com vocês. Mas para começar, o que aconteceu? Ô Kaique, tá caindo aí, né? Não? Voltou aqui. O que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu comecei a estudar, fiz essa MBA, e eu e a Aline quer me matar até hoje por causa disso. O que aconteceu? Bem nessa época, a gente tinha financiado uma casa. Não sei se vocês já ouviram falar daquele projeto da Caixa, Minha Casa, Minha Vida Inteira, porque você passa a vida inteira pagando, né? A gente tinha realizado o sonho de conquistar a nossa casa própria, cara, e aí eu comecei a estudar, e a primeira coisa que eu fiz foi vender a casa. Vendi a casa, saí da dívida, porque em 30 anos eu ia pagar 200 mil de juros para a Caixa. Aí você fala assim, mas é 30 anos, então daqui 30 anos você me dá 200 mil, fica tudo certo, né? Só que não. Então assim, para sair da dívida, pelo momento que eu estava vivendo, não estou falando que é errado financiar, não estou falando nada disso, mas para mim foi melhor. E aí a gente comprou esse caminhão aqui, virei um empreendedor do ramo do transporte, transformei um passivo em ativo. Só para explicar para vocês rapidamente, passivo é tudo que a gente tem, todo objeto que a gente tem que não gera dinheiro, só gera despesa, e a casa era isso, porque ficava pagando conta, pagando prestação, aí tinha que reformar a casa, tinha que construir não sei o que, tinha que fazer não sei o que. E o caminhão não, o caminhão está trabalhando, ele gera, ele gera renda. Por exemplo, um fotógrafo tem uma câmera, a câmera é um ativo, porque ela gera dinheiro, é o trabalho dele. O dentista tem ali o bisturi, tem ali as maquininhas que faz, né, Marcelo? Aquilo ali é um ativo. Uma TV é um passivo, se você usa ela somente para assistir e tudo mais. Mas isso é tema para um outro assunto e tal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque foi assim que eu descobri esse mundo, descobri esse mercado, descobri essa situação e fiz disso algo que eu talvez vá passar um bom tempo falando sobre isso na minha vida. Quem acompanha lá nas redes sociais já perceberam também um certo movimento em volta disso. E eu vi que a gente tem essa dificuldade. O texto traz algumas coisas para nós, alguns alertas, para a gente tomar alguns cuidados, principalmente em relação às armadilhas. Olha só, os que querem ficar ricos caem em tentação. Não tem problema ser rico, a gente vai ver sobre isso. E a riqueza ela é muito relativa também, né? Para uns, riqueza é ter milhões na conta. Para outros, riqueza é conseguir pagar as suas contas em dia. O meu pensamento sobre riqueza é eu ter um dinheiro suficiente para, estou com vontade de viajar, vou ali viajar, e vou viajar. Para mim isso é riqueza, não é ter milhões e milhões na conta. Se eu precisar ter milhões na conta para fazer isso, então, vou dar um jeito de consegui-los, porque para mim, pessoalmente, é isso. Talvez para você seja outra coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas. E aí a Bíblia fala que em muitos desejos descontrolados e nocivos, aí a gente já começa a perceber o que acontece. O problema talvez não seja o dinheiro. Talvez o problema esteja relacionado ao nosso coração. Jesus mesmo diz que não é o que entra que contamina, mas é o que sai
pela nossa boca, porque do coração procedem as coisas más. Não é bem isso que fala, mas contextualizando é mais ou menos isso. Então, está mais ligado aos nossos desejos, ao que a gente faz com o dinheiro, aonde a gente coloca no nosso coração. E lembra das 3 coisinhas que eu falei para vocês, que a gente interpreta de forma errada? A primeira delas está aqui nesse próprio texto. A gente insiste em tirar o dinheiro, tirar a palavra amor ao dinheiro desse texto e entender que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas não é, queridos. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, não é uma arma que é a raiz dos males, não é uma faca, não é um carro, não é nada que é a raiz dos males. O nosso coração é dele que procedem as coisas más. Somos nós que transformamos as coisas boas que Deus criou. Nós cantamos uma música aqui que diz que dele, por ele são todas as coisas, a ele a glória. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim que porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, e aí o final do versículo diz que tudo foi criado por ele e para ele. E nós vemos vários versículos na Bíblia relacionando Deus, ele é o dono do ouro e da prata, é ele quem concede a nós a riqueza. Deus prosperou o seu povo, e ele dizia assim: estou fazendo dessa forma, para que vocês entendam que sou eu que estou prosperando vocês, e não vocês mesmos. Então Deus também se interessa, em alguns casos, em nos prosperar financeiramente. Não é uma regra, não são todos, e não quer dizer que se você não prospera financeiramente, você não é abençoado por Deus. E uma outra coisa que acontece nesse texto aqui, é que quando a gente ouve raiz de todos os males, o que vem à nossa mente? Que o dinheiro é onde começa todos os males. Mas queridos, imagina comigo uma árvore. Uma árvore não começa na raiz, a árvore começa na semente. O que dá início a uma árvore é uma semente. Então o início de todos os males Paulo não teria dito para Timóteo a raiz de todos os males, se ele quisesse dizer que é no dinheiro que começam todos os problemas. O que é a raiz? A raiz é a base, é a força, é o que sustenta a planta, a árvore. Os botânicos aí, a Aline virou uma florista agora, eu e a Aline a gente virou os velhos das plantas. Lá em casa está cheio de planta, cara, e por onde a gente passa, a Aline faz eu pedir planta, ou ela vai lá e pede, e a gente fica na internet, mais ela obviamente do que eu, fica na internet vendo vídeo de como cuidar de planta, compra adubo, a gente virou os velhos das plantas. Ela estava reclamando ali, deixa eu contar para vocês, ela estava reclamando ali que mandaram a gente ficar em pé só de até 30 anos, né, e ela já tem 32 e eu tenho 31, a gente ficou quietinho ali sentado, né, cara. Mas eu queria até deixar aqui um protesto que a gente precisa esticar essa idade aí, pelo menos até os 35, viu, galera? Mais, Lu? 40? 40 tá bom? Então beleza, eu concordo. Mais, galera, mais? Até quanto, irmão Genô? 50? 50. Eu acho, eu voto esse favor aí. Galera do Papo do Alto, está feito aqui o protesto oficial, né? Foi proposto e apoiado pela igreja, que da próxima vez a idade corte é 50 anos, tá? E se alguém propor mais, a gente aumenta essa idade aí também, não tem problema. Brincadeiras à parte, irmãos, como jovens, que se a gente se considera, é o nosso espírito, né? Aquela coisa linda que a gente costuma falar. Até perdi onde eu estava falando. Semente e raiz. Então, o dinheiro, ele é sim o que sustenta os problemas. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão? Tudo isso é por causa de dinheiro. Claro, tem a questão espiritual, as profecias que vão se cumprir, tal. Mas falando humanamente, é dinheiro. Os nossos políticos, eles fazem da vida do brasileiro, com perdão da palavra, mas um inferno. Eu mesmo, com essa questão que eu falei para vocês, de empreender, olha só o ramo que eu entrei, transporte. E aí, vai fazer 1 ano, né, que eu entrei para isso. O combustível dobrou de preço desse tempo para cá. Então assim, o pouquinho lucro que eu ia ter, porque no Brasil o empreendedor ele é um super-herói para empreender. Você que empreende, você que tem a sua empresa, você que é prestador de serviço, sabe do que eu estou falando. Além do tanto de imposto, tanto de coisa que você tem que pagar, eu dei esse azar de bem no boom do combustível. Então o pouquinho de lucro que eu ia ter ficou. O Ricardo também, né, Lu? Também deve estar enfrentando problema com isso.
Inclusive o Ricardo me ajudou bastante, me deu bastante dica, conselho e tal sobre essa área. E aí a gente se lascou, porque o pouquinho de lucro que ia sobrar ficou lá nos postos de gasolina, nos postos de combustível, porque o frete não subiu. Aquela história de que as coisas ficam mais caras porque o frete está caro, é tudo balela, tudo loró. Então por que os políticos fazem a nossa vida ser difícil assim? Porque dinheiro no bolso, é a ganância. O dinheiro nesse caso, o amor deles pelo dinheiro, pelo nosso dinheiro que eles pegam para eles, faz com que isso seja uma raiz. O Brasil está enraizado com essa política estragada que a gente tem. Vai ser muito difícil a gente conseguir mudar isso, talvez a gente nunca consiga. Por quê? Porque os males, o dinheiro virou para as pessoas que estão na liderança do nosso país um mal tão grande, uma raiz tão grande, que não tem como. Você corta a árvore, você corta o fruto, você corta os galhos, mas a raiz está ali, cresce de novo, vira aquele negócio, e a gente se lascando. E aí pessoas morrendo por má qualidade da saúde, pessoas entrando para o mundo da criminalidade por uma má qualidade na educação. E aí, se a gente for falar da onde essa raiz vai, a gente vai longe. Então vocês conseguem entender que não é a causa, mas é o que sustenta, é o que está no coração deles, plantou essa semente e aí virou uma raiz, e nem eles mesmos conseguem se livrar disso. A gente tem um personagem que conseguiu na Bíblia, que foi Zaqueu. Zaqueu vivia essa raiz, né? O dinheiro para ele era essa raiz, ele cobrava impostos a mais do que devia. E aí quando ele se converteu, quando Jesus entrou na vida dele, o que ele fez? Ele cortou a raiz, ele matou a raiz, ele pegou e devolveu o dinheiro, né? Devolveu 4 vezes mais. Não pensam vocês que Zaqueu era tão bonzinho assim também não, porque isso era lei, tá? Se você fosse pego roubando naquela época, tinha uma lei que você deveria, quase não saiu, deveria devolver em algumas situações 4 vezes, em outras situações 5. Imagina se essa lei fosse implantada no Brasil, a gente pegasse algum político roubando e ele tivesse que devolver 4 ou 5 vezes mais, acabaria rapidão, né? Então o dinheiro, ele é a raiz, ele não é a semente. Na verdade ele pode ser uma semente até muito boa, né? A própria igreja a gente ouve isso aqui, que a igreja é um terreno fértil, se a gente semear. Tem outras áreas que a gente semeia o nosso dinheiro, caridade, tudo, e o nosso dinheiro sempre multiplica. Você não conhece ninguém que doa, que é um dizimista, ofertante, que é uma pessoa que participa de ações sociais, que doa dinheiro e que o dinheiro dela não aumenta. Você não vê ninguém ficando sem dinheiro que participa dessas coisas. Enfim, a primeira coisa, Mamon. Porque a gente aprende assim, que Mamon é o Deus do dinheiro, né? Não se pode servir a 2 senhores, ou há de amar um, que é o que está escrito no texto. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, queridos, a gente exclui essa palavra servir. A gente pensa que está falando assim, não podeis ter dinheiro, mas está falando que eu não posso servir ao dinheiro. E o que é servir ao dinheiro? Quando eu coloco ele no meu coração, em um lugar, e ele vira essa raiz, como dos políticos, é um exemplo. Esses políticos que eu falei, eles servem ao dinheiro. O dinheiro é um Deus para eles. Por quê? Porque eles não se importam com a gente, eles não se importam com as pessoas que estão morrendo nos hospitais, que não tem leitos, que não tem remédio, que não tem médico, que não tem profissional. Eles não se importam. Para eles, eu só quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quando para você o dinheiro é algo parecido com isso, não importa o bem-estar da sua família, não importa se você está comprometendo a sua família, não importa se você está comprometendo outras pessoas, comerciantes, empreendedores que eu usei, que eu me enquadro neles, quando você passa alguém para trás, quando você tira proveito de alguém numa negociação, e quando a negociação não é boa para os dois, é um exemplo de que o dinheiro é o seu Deus, é um exemplo de que você está servindo ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro na frente da sua família, várias coisas. Então, quando o dinheiro está no lugar errado no seu coração, quando você vive somente em função de dinheiro, 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 não quero saber de mais nada, e o dinheiro, aí sim, o dinheiro vira o seu Deus, vira o seu ídolo, você vira um servo do dinheiro, e aí você está servindo a Mamon. Agora, quando você tem dinheiro, quando você trabalha, quando você pega o seu dinheiro, paga as suas contas, usa ele para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família, aí o dinheiro está te servindo.
aí o dinheiro não é mamon, não é um Deus, você é dono do seu dinheiro. Dá para entender essa diferença? Dá para... A segunda coisa é, a terceira na verdade, que é a história mais interessante disso tudo talvez, é o que aconteceu com o jovem rico. Eu separei 2 versículos ali, que diz assim: disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só, o texto começa com Jesus dizendo assim: se queres ser perfeito. Se a gente lê a história, muitos de vocês conhecem essa história. A história é um jovem que chegou para Jesus e falou assim: mestre, bom mestre, o que preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus, já sabendo como é que era o coração dele, o que estava acontecendo, já deu logo uma cortada nele: por que me chamas bom? Só tem um bom, que é Deus. E aí ele falou assim: guarda os mandamentos, tal, não matarás, não roubarás, amarás o Senhor teu Deus, os mandamentos. Aí ele falou assim: Senhor, tudo isso tenho guardado, isso aí eu tiro de letra, isso aí é fácil para mim. Aí Jesus pega e fala assim: então tá, já que você faz tudo isso que você está falando e você se acha perfeito, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Se você realmente quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A gente nem gosta muito de ler esse texto, a gente nem gosta muito de pensar sobre ele, porque a gente fica com medo de que eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Será que Jesus está falando para mim que eu devo vender as minhas coisas e dá-las aos pobres? Mas eu nem tenho tanta coisa assim. Se eu vender as minhas coisas, como que eu vou ficar? Como que eu vou sustentar a minha família? Irmãos, Jesus não está baixando uma doutrina aqui. Jesus não estava dando para esse jovem, não estava dando para nós uma doutrina de que você só vai herdar o reino dos céus se você vender todas as suas coisas e dar aos pobres. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava mostrando para ele que, embora ele guardasse todos os mandamentos, ele na verdade tinha um outro Deus. Quem era o Deus dele? Mamon. Mamon era o Deus dele. Esse jovem é um caso onde Mamon era o Deus dele, porque na hora que Jesus fez esse teste, eu não sei, tá, queridos, mas eu suspeito que talvez Jesus até falasse para ele: eu só estou te testando, não precisa vender. Nunca vou conseguir provar isso, e nem você vai provar o contrário, porque a história termina diferente. Mas é uma possibilidade. Talvez Jesus deixasse sim, porque outras pessoas fizeram isso. Mas também tiveram pessoas que seguiram a Jesus sem vender as suas coisas. José de Arimateia era rico. Nicodemos, que se converteu ali, que procurou Jesus à noite, era rico. Lucas era um médico bem sucedido, talvez, possivelmente, tinha dinheiro, e a gente consegue citar outros exemplos na Bíblia, mas vamos ficar apenas com esses 3. Então haviam pessoas que seguiram Jesus, que serviram a Jesus durante o seu ministério, sem ter vendido todas as suas coisas. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, José de Arimateia foi lá e fez uma sepultura, fez um sepultamento, envolveu ele com os tecidos mais caros e mais finos, porque ele tinha condições de fazer isso, porque ele tinha dinheiro para fazer isso. Então, Jesus estava fazendo com esse jovem, era mostrando para ele que embora ele achasse que ele servia a Deus, que ele guardava todos os mandamentos, o coração dele, lembra que eu falei lá no começo, da onde sai todas as coisas más, o coração dele estava totalmente dependente, ligado, preso ao dinheiro dele. E aí, simplesmente ele se afastou de Jesus, ficou muito triste e falou assim: bom, já que eu não posso ter dinheiro, eu não quero servir a Jesus. Então é isso, queridos. Quando o dinheiro vira essa prioridade, se você for testado hoje, se Jesus chegar para você hoje e falar: vende tudo que você tem, pode ser pouco, pode ser muito, você venderia? Se a sua resposta for sim, sem problema nenhum, ok, você pode continuar trabalhando, pode continuar investindo, pode continuar ganhando dinheiro, que é isso aí mesmo, continue ajudando as pessoas. Agora, se deu aquela dor assim, você pensou: não, eu não abriria mão do meu carro, eu não abriria mão da minha TV, eu não abriria mão da minha conta que está lá não sei o quê, então, provavelmente, possivelmente, esse dinheiro é um mamão na sua vida. Então, vocês estão entendendo que é uma coisa assim, que é uma linha muito tênue entre ter dinheiro, servir ao dinheiro e ser
ter o dinheiro como seu Deus. E aí a história do jovem rico termina com Jesus falando para os discípulos uma coisa que deixou eles apavoradíssimos, que ele falou assim: em verdade eu digo para vocês, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os caras ficaram apavorados, porque falou assim: então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser rico, porque como que um camelo passa no fundo de uma agulha? Vocês já viram o tamanho no fundo de uma agulha? Mas tem pessoas até que acreditam que a agulha era o apelido de uma porta estreita que tinha lá em Jerusalém. Já viu isso, pastor? Que era, o senhor conheceu essa porta lá quando foi? Não, né? Porque é uma história bonita, irmãos, que assim, diz que tinha uma porta pequena chamada agulha, e aí os patrões, eles entravam pela outra porta. Somente os servos que carregavam os camelos, que carregavam as coisas, somente eles passavam pela portinha chamada agulha, e para passar por aquela agulha, o camelo tinha que se abaixar, e eles também tinham que se ajoelhar. Então, segundo essa teoria, Jesus estaria dizendo que somente prostrado você passa pelo fundo da agulha e tal, mas eu não acredito. Jesus estava realmente usando uma hipérbole, usando uma ilustração, de que é mais fácil um camelo verdadeiro, um camelão, aquele negoção assim, passar pelo fundo daquela agulhinha de costura. Vamos colocar uma de crochê para ficar um buraquinho um pouco maior. Não, a agulha de crochê não tem buraco. Não, então a agulha mesmo, uma agulhinha mesmo. Ai, ai. E aí, só que daí, irmãos, o texto não termina aí. Depois Jesus vai falar para eles assim: mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu não posso me salvar, eu não consigo ser salvo por mim mesmo, seja eu pobre, seja eu miserável, seja eu normal, seja eu rico, seja eu milionário, seja eu bilionário. Ninguém consegue se salvar, somente Deus. Então é impossível, não é só para o rico, é para mim também, é para você também. Para todos é impossível entrar no reino dos céus, mas aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Vocês estão vendo como que a história, ela tem um certo contexto, ela é mais completa do que a gente muitas vezes pensa. Então não precisa ficar com medo de ler a Bíblia e você ter que abrir mão do seu dinheiro, porque esse medo talvez seja a prova de que o dinheiro esteja no lugar errado no seu coração. Para finalizar, como eu falei, o que o dinheiro tem a ver com essas três coisas: salvação, missões e santidade. Como eu disse, salvação. Ninguém consegue comprar a salvação. Antigamente vendia-se. O pessoal fazia um contratinho ali, a igreja, tinha uma igreja, a igreja oficial da época e tal, tinha ali um contratinho, você ia lá, assinava, comprava, e aí ela estava, é como se você fosse num loteamento. Imagina um loteamento novo que abriu na cidade, você vai lá e chega para a pessoa e fala assim: me interessei pelo seu terreno. Aí o cara fala: olha, eu tenho terrenos de tanto, eu tenho uns terrenos melhores de tanto, tenho uns terrenos de esquina que valem mais. Aí você fala: não, só esse terreno aqui tá bom. Você vai lá, assina o contrato e começa a pagar por aquilo. Era isso que acontecia. A pessoa chegava na igreja e falava assim: olha, eu estou querendo ir morar no céu, hein? Aí o cara fala: não, mas você quer morar num lugar bom, num lugar médio, num lugar top? E aí, de acordo com o lugar que você queria morar, era o preço que você pagava. Era isso que acontecia. Hoje não, nunca existiu isso. O seu dinheiro, queridão, se você é rico, podre de rico, posso dizer só uma coisa para você: o seu dinheiro não vai te levar para o céu de forma alguma. Muito pelo contrário, talvez ele possa até te tirar de lá, possa te impedir de chegar lá. Então, a salvação e o dinheiro não tem nada a ver com isso. Mas, quando a gente começa a falar de missões externas, internas, estaduais, nacionais, internas aqui da igreja, tudo envolve dinheiro. Aquele texto que eu separei ali, Eclesiastes 10:19, diz assim: o banquete é feito para se divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Qual que é o paralelo que eu quero traçar com isso aqui? Essa igreja aqui custa dinheiro. Ou você está achando que um dia o pastor fez uma oração muito poderosa e aí começou a cair cadeirinhas azuis do céu? E aí caiu, de repente caiu o tijolinho, foi caindo tudo encaixadinho assim, aí veio a tinta, a tinta veio voando do vento norte, só para vento norte, só para vento sul, aí de repente houve-se luz. Não foi assim, queridos.
Foi feito muito trabalho, foi feito campanha, foi corrido atrás, foi suado. Hoje, através dos seus dízimos, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, sustenta-se esse serviço que está acontecendo aqui, essa estrutura que você vê, tudo custa dinheiro. Semana passada que a gente teve a menina que vai lá para o Tibete, né? Depois a gente lembra, para a gente orar corretamente. Mas vocês estão achando que ela está indo só pela fé? É a fé que move, é a fé que abre portas, é a fé que faz as coisas acontecerem. Mas tudo quer dinheiro, alguém está contribuindo. Nós acabamos de passar uma campanha maravilhosa aqui de missões, ajudamos as missões estaduais, ajudamos o pastor lá com a casa pastoral, ajudamos o irmão da bicicleta, que tem um ministério espetacular, fizemos várias coisas. Então tudo isso custa dinheiro. Você está achando que... Então como é que, se o dinheiro é sujo, se o dinheiro é podre, se é o dinheiro que é o problema, então a partir de hoje a gente não pode mais usar dinheiro na igreja, a gente não pode mais usar dinheiro para missões nem nada, mas é o que eu faço com ele, é o que está no meu coração. E também, volta, Kaique, volta aí, voltou. Santidade, para finalizar. Muita gente, como eu disse para vocês, pode ser que esteja indo para o inferno por causa do dinheiro. Por quê? Porque pega dinheiro e gasta errado, está devendo aí, pega dinheiro emprestado e não paga, usa dinheiro para sustentar vícios. Deixa eu contar uma história rapidamente que acontecia comigo. Na minha adolescência, eu acho que até já contei talvez aqui em outros momentos, mas uma coisa que me marcava muito, era que eu vivia fazendo gato para ligar padrão de energia. Tinha ali 12, 13, 14 anos, eu era amiguinho da Ceron, a antiga Ceron, né? O que eu fazia? Lá pelas 7 horas da noite, quando já acabou o horário de expediente, eu ia lá no padrão, quebrava o lacre de um jeito que depois eu conseguia emendar de novo, abria o padrão, fazia a ligação lá, fechava bonitinho, aí levantava 5 horas da manhã, antes do expediente começar, ia lá, desfazia o que eu fiz e desligava de novo a energia. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a energia, e aí a energia cortava, dali a pouco a gente juntava um dinheiro, pagava, dali a pouco cortava de novo, e vivia isso. Mas o que acontecia? Sexta-feira à noite, eu chegava da escola, lá em casa estava cheio de gente, cerveja, churrasco. Uma cena que me marca muito, assim, que fica na minha cabeça, é aquele último pedacinho de carne que fica em cima da churrasqueira, o carvão já está branco, só tem aquele calorzinho subindo e a carne já está dura, porque ninguém aguenta comer mais, aí ficou aquela carne lá, e aí algumas latinhas de cerveja em cima da mesa, com um pouco de cerveja, porque o povo já não aguenta mais beber, e aí pegava uma gelada e bebia um pouco e já jogava fora e pegava outra, aquele monte de coisa ali. Aí tinha um deitado ali no canto, o outro deitado ali no outro canto. Era essa cena da minha vida. Então o que isso significa? O dinheiro para o churrasco e para a cervejada no final de semana não faltava, mas o dinheiro para pagar a energia faltava. Aí você pode falar assim, não, mas quando acontece isso, churrasco, essas coisas, cada um leva o seu, né? Mas aí é um monte de quebrado, um monte de gente que não tem dinheiro para nada, que se junta para alimentar o vício de beber, de fazer churrasco, de fazer essas coisas. Então vocês conseguem entender a moral da história, de que o problema, eu nem estou falando que o problema é o churrasco, a cerveja que você faz aí, eu estou falando o problema da administração errada do dinheiro. Então tem muita gente pecando por administrar errado o seu dinheiro, por fazer do seu dinheiro um mamon, por fazer do seu dinheiro uma raiz de males, desonrando o nome de Deus. Eu já ouvi histórias, querido, isso aqui não é invenção, eu já ouvi pessoas, donos de estabelecimentos, dizerem assim, quando alguém vem abrir a conta aqui, eu pergunto se é crente, porque os maiores caloteiros que eu tenho na minha loja são crentes. Sabiam disso? Vocês acreditam nisso? E olha para você ver, eu cristão, crente cristão, né? Nem sempre é a mesma coisa, mas eu lá, crentão, igreja, todo domingo e tal, vou abrir uma conta, compro fiado, compro no crediário e depois não pago. Não estou dizendo que se você está devendo alguma coisa, necessariamente você vai para o inferno, calma,
talvez aconteceu um imprevisto, talvez aconteceu alguma coisa, mas talvez seja só sem vergonhice, talvez seja só uma questão de você dar uma reorganizada, talvez seja só questão de você abrir mão de alguns padrões, de algumas coisas, de alguns vícios e simplesmente regularizar a sua situação. Então, queridos, fechando esse pacote, o dinheiro não faz mal para ninguém, o dinheiro não vai levar ninguém para o inferno, mas o lugar que você coloca ele no seu coração e a forma com que você trata ele, sim. Então, como eu disse lá sobre a minha missão, eu tenho desenvolvido um trabalho nisso, um projeto, e aí eu até vou deixar aqui, aproveitar, óbvio, desse momento, e deixar aqui para vocês o meu contato, WhatsApp, e caso você queira conhecer também um pouquinho desse trabalho que eu estou desenvolvendo, acessa lá, método CEP, que eu desenvolvi um método para ajudar as pessoas a sair dessa primeira bagunça, sabe? Você não está conseguindo ali organizar, está tudo bagunçado, está tudo desorganizado, está um caos. Eu criei um método chamado CEP, de quatro passos, que vai te ajudar a resolver essa situação. Se você quiser, se você estiver passando por essa situação, e aí olha para você ver que legal, estou vendendo meu peixe agora, tá? Olha para você ver que legal, eu sou um pastor, então eu vou poder te ajudar nessa questão espiritual, e vou poder te ajudar também na questão técnica a resolver o seu problema, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, espero que essa mensagem possa te ajudar no seu coração aí, você a colocar o dinheiro no lugar correto no seu coração, e não fazer como o jovem rico, ser um servo de Mamon. Amém?